Olá, boa noite. Hoje, dia 25 de dezembro, você vai rever nesta edição especial do Jornal da Justiça as reportagens produzidas por tribunais de várias partes do Brasil e que marcaram o ano de 2024. Vamos aos destaques. Tráfico de pessoas. Reveja as principais decisões do Superior Tribunal de Justiça que reforçam a proteção às vítimas. Em Mato Grosso, o programa Mais Júri acelera a tramitação de processos de crimes contra a vida. Trabalho decente pra gente. Em setembro, o Tribunal Superior do Trabalho lançou campanha de conscientização sobre direitos trabalhistas. No Rio Grande do Sul, a Justiça Gaúcha desenvolveu um projeto para a recuperação de documentos de pessoas atingidas pelas enchentes no estado. Em Alagoas, o Judiciário apoiou iniciativa com alunos de escolas públicas para combater o racismo. E os avanços na garantia de direitos da população com mais de 60 anos no aniversário do Estatuto do Idoso. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 25 de dezembro de 2024, começa agora. A gente começa esta edição especial do Jornal da Justiça com uma reportagem sobre as decisões do STJ que reforçam a proteção às vítimas do tráfico de pessoas. Vamos rever com o repórter Bruno Silveira. Em 2016, o país ganhou a primeira legislação sobre o tráfico de pessoas. O movimento em defesa à dignidade da pessoa humana começou de forma global com o Protocolo de Palermo, em vigor desde 2003. O Brasil ratificou o protocolo em 2004. É um crime considerado complexo porque ele exige três fases, né? A primeira fase é esse agenciamento, justamente com a utilização de fraude, de falsas promessas, coação, grave ameaça, e aí o fim, que é a exploração desse trabalhador, a condição análoga de escravo ou até a exploração sexual. Mas o registro de casos de tráfico de pessoas ainda encontra desafios para montar um panorama real da dimensão do crime no país. É muito comum a gente ouvir relatos de parceiros da sociedade civil de que as vítimas não querem mais falar dessa história, não querem reviver aquele sofrimento, preferem apagar aquilo e seguir em frente. O ordenamento jurídico brasileiro foi avançando ao lado da legislação. Desde 2018, por exemplo, o tráfico de pessoas foi inserido no processo judicial eletrônico pelo CNJ. Com a inclusão desses casos, é possível padronizar terminologia de classes, assuntos, movimentação e documentos, deixando mais célere a tramitação dos casos. E aqui no STJ, decisões de ministros e colegiados reforçam a proteção e a defesa à dignidade de vítimas. No recurso ordinário em habeas corpus, julgamento de trabalho análogo à escravidão, os réus pediram para o STJ trancar a ação, mas tiveram o pedido negado pelos ministros da sexta turma. Em 11 tópicos diferentes, os ministros consideraram que os denunciados aliciavam trabalhadores venezuelanos que foram submetidos a condições análogas à escravidão, com descontos salariais como com despesas básicas. Em outro julgamento envolvendo exploração sexual, um homem preso por participação no tráfico internacional de pessoas interpôs recurso ordinário ao STJ para revogar prisão preventiva. A quinta turma negou-lhe provimento, pontuando que a ordem prisional evidenciou que o acusado de exploração sexual de crianças e adolescentes demonstrava periculosidade concreta. Com isso, a necessidade da prisão cautelar. O problema está na base. O ideal seria inscrição dessas pessoas no CadÚnico, maior assistência a essas pessoas, aumento da escolarização, aumento da empregabilidade. Tudo isso são fatores sociais e econômicos que precisamos enfrentar. E assim, fica um sentimento de
tem um desprezo da vida, sabe? Pelas condições, por tudo que nós vivemos lá dentro. Mas um sentimento bom, porque eu fui resgatado por uma equipe boa. Vou morrer, esse sentimento vai comigo. Este ano, a Justiça do Trabalho da Bahia participou de um mutirão de direitos humanos em Salvador. A repórter Carolina Vasco acompanhou a ação que levou diversos serviços à comunidade. Uma ação que nem a chuva na capital baiana parou. Assim foi o mutirão de direitos humanos, que realizou 840 atendimentos à comunidade de Alagados, na Península de Tapajipe, em Salvador, tais como serviços jurídicos e emissão de documentos. Marcos aproveitou a oportunidade. Foi a identidade do meu filho. O atendimento aqui foi ótimo. Foi rápido, rapidinho. E ele agora já está com a identidade dele já para pegar já. Mas como vocês fazem um evento desse, já adianta muito do nosso lado, porque demora o atendimento. Já que não, é jogo rápido. Dona Maria também gostou. Eu vim tirar mesmo a identidade e revalidar o registro do meu neto. Aí eu vim a oportunidade, né? Que eu queria tirar minha RG e aí eu não tinha como tirar, pagar. O TRT da Bahia está participando deste mutirão de cidadania, como último momento do Encontro Nacional de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho. Acho que este é um poder judiciário que está em preparação, né? Estamos fazendo esse novo poder judiciário que sai dos seus gabinetes, que sai dos seus fóruns e se encontra para o diálogo, para a articulação social. E isso muda muito a perspectiva, porque é assim que a gente sabe como essas pessoas vivem, o que elas sofrem, enfim. Isso acho que nos fará um poder judiciário melhor. Essa caravana ela chega às comunidades, né, como está chegando aqui em Alagados, e vem trazer um conjunto de serviços. Serviços como RG, serviço como certidão de nascimento, mas, para além disso, traz também para as escolas os diversos debates atuais sobre a questão LGBT, questão do idoso, né, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente. A primeira parte da participação do TRT da Bahia aconteceu durante a apresentação da comunidade e suas reivindicações. Ana Carine é da ONG Cama, que atua com ações voltadas para a garantia de direitos e sustentabilidade da comunidade. Nós somos 165 mil habitantes dentro de Tapajipe, 90% se autodeclarando negros. A gente tem uma população majoritariamente de mulheres, são mulheres negras, mães solos. Então a gente precisava dialogar sobre isso e mostrar para a cidade de Salvador, que é a cidade mais negra fora de África, que a gente tem vida, a gente sabe o que a gente quer, a gente consegue identificar e pensar propostas para um território e replicar para os outros territórios. Eu acho que o TRT ele tem um papel fundamental, né? Que é de desmistificar, primeiro, a justiça, mas também de pensar estratégias junto com a comunidade de enfrentamento. O programa Mais Júri da Justiça de Mato Grosso acelera a tramitação de processos de crimes contra a vida. A repórter Maritza Fonseca acompanhou o projeto que bateu uma marca histórica. Vamos rever. O programa Mais Júri completou mais de 100 julgamentos relativos a crimes contra a vida. A 100ª sessão do júri foi presidida pela juíza Edna Coutinho. O processo é decorrente da Operação Mercenários, que investigava uma organização criminosa que agia como grupo de extermínio em Várzea Grande. Dos 3 réus julgados, um foi absolvido e os outros 2 condenados a 80 anos de prisão cada. Eu me sinto muito honrada de fazer parte desse projeto, né, um projeto Mais Júri, que é oriundo da Corregedoria Geral de Justiça, por poder estar colaborando com a efetiva jurisdição de processos que, em razão da pandemia e outros acontecimentos, a complexidade, eles só apenas puderam ser julgados nessa data. A marca é histórica. Para esta fase foram agendadas 163 sessões do Tribunal do Júri. Desse total, 103 já foram realizadas e resultaram em 58 condenações. Chegar ao número de 100 plenários, 100 sessões, significa dar uma resposta a 100 crimes de sangue.
a 100 violações graves de direitos humanos. É uma iniciativa primorosa, que precisa continuar, porque a duração razoável do processo é direito também dos familiares das vítimas. Uma importante iniciativa que traz respostas tanto para quem é acusado, quanto para a família de eventual vítima ou para a própria vítima em caso de homicídio tentado. Então é uma parceria importante que tem dado certo. Contou com uma grande participação da defensoria, defensores do interior vindo para a capital para fazer tribunais do júri. Para o Corregedor-Geral da Justiça de Mato Grosso, a iniciativa inédita é o compromisso com a justiça e a paz em nossa sociedade. Esse programa tem dado um resultado, assim como foi o do ano passado, e esse mais júri, e eu creio que nós vamos encerrar com aproximadamente 160 júris. E a seguir, em Goiás, empresas são reconhecidas por cumprirem cota de jovens aprendizes. E ainda, projeto da Justiça de Minas Gerais, que arrecada lacres de latinhas de alumínio para trocar por cadeiras de rodas. A gente volta já já. Um projeto especial arrecada lacres das latinhas de alumínio para trocar por cadeiras de rodas. É o Lacre do Bem. Vamos rever a reportagem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é parceiro dessa iniciativa. Hannah veio ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais receber uma cadeira de rodas para a avó. A doação foi possível devido a uma parceria entre o TJMG e a Associação Lacre do Bem. Um projeto que faz a doação de cadeiras de rodas em troca de lacres de latinhas de alumínio. Para conseguir a cadeira para a avó de Hannah, foram arrecadados aqui no tribunal 352 mil lacres, o equivalente a 105 quilos. Agora, para ela, vai ser uma qualidade de vida que a gente consegue proporcionar para ela. Esta já é a 4ª cadeira de rodas entregue pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por meio do projeto Lacre do Bem. A doação foi feita na sede do tribunal pelo desembargador Luiz Arthur Rocha Hilário. É uma iniciativa praticamente pioneira e o principal, eu acho que vai servir de inspiração para que outras entidades, sejam elas privadas ou públicas, tomem a mesma iniciativa e contribuam cada vez mais com a sociedade, no sentido de tornar cada vez assim o mundo melhor, né, mais sustentável. O projeto Lacre do Bem nasceu do sonho de uma menina de 9 anos. Ela visitou uma creche de crianças com paralisia cerebral e descobriu que elas precisavam de cadeira de rodas. Foi aí que ela teve a ideia de juntar lacres de latinhas de alumínio, vender e, com o dinheiro, comprar a cadeira. A menina cresceu e o projeto também. Ela conta que começou mobilizando os colegas da escola para juntar os lacres. A notícia se espalhou e o sonho foi materializado. Hoje, Júlia Macedo tem 20 anos e a Associação Lacre do Bem já completou 11 anos. O lacrômetro mostra que a associação já enviou 93 toneladas de lacres para reciclagem e doou 955 cadeiras de rodas. A gente está rumo a 1.000 cadeiras de rodas já, depois de 11 anos de campanha. Mas eu espero duplicar isso sempre, a gente sempre quer mais. Atualmente, o Lacre do Bem tem pontos de coleta em 11 estados e no Distrito Federal. Um trabalho que já rendeu muitos prêmios e medalhas. Para ela, o reconhecimento é importante, mas a satisfação vai além disso. Ajudar alguém realmente deixa a gente mais feliz, deixa a gente mais gratificado. Os lacres são recebidos em todas as unidades do Tribunal de Justiça. O André, além de ajudar no transporte e na coleta, também traz os lacres de casa. Vamos lá, gente, contribuindo, que é muito importante. Quanto mais pessoas doarem os lacres, mais pessoas serão ajudadas. Quem quiser ajudar a Associação Lacre do Bem, é só acessar o site da instituição, que vai encontrar todas as informações.
Em Goiás, mais de 170 empresas receberam o selo de Amigo da Aprendizagem do Ministério Público do Trabalho por cumprirem a cota de jovens aprendizes. Reveja os detalhes com a repórter Jéssica Teles. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o Ministério Público do Trabalho em Goiás entregou o selo de estabelecimento Amigo da Aprendizagem a mais de 170 empresas, incluindo o Hospital Amparo, por cumprirem a cota de jovens aprendizes em 2023. Naquele ano, o Ministério Público do Trabalho notificou 470, desses, os 179 cumpriram a cota. É uma satisfação muito grande a gente poder romper um pouco essa cultura que existe no Brasil de não reconhecimento daquele que está cumprindo a legislação. Então, esse projeto hoje aqui destina a fazer o reconhecimento expresso de que aquele que cumpre a legislação, especificamente da contratação de aprendizes, também tem um reconhecimento de órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho. A aprendizagem é uma das melhores formas de combate ao trabalho infantil. Segundo o site Smart Lab, Goiás ocupa o primeiro lugar no quesito cumprimento de cotas de aprendizes. Uma conquista que é resultado da união entre indústria, comércio e órgãos públicos. A lei de aprendizagem determina que empresas com mais de 7 funcionários preencham entre 5% e 15% de seu quadro com jovens de 14 a 24 anos matriculados no ensino fundamental ou médio ou que já tenham concluído o ensino médio. Para o jovem, muitas vezes é a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de maneira formal, não informal nem precarizada, mas sim formal. E para a empresa é a oportunidade de qualificar a mão de obra que ela quer. Muitas vezes, inclusive, demandando das instituições como o Sistema S, que sejam criados cursos específicos para que aquele ramo da atividade econômica seja atendido. Com a diversidade de áreas no mercado de trabalho, muitos jovens ficam em dúvida sobre qual área querem atuar. Na Metalúrgica Pontes, eles têm a oportunidade de aprender uma profissão. Nós temos alocados hoje no RH, nós temos no PCP, na parte fabril, e nós tentamos aproveitar cada um naquilo que eles têm de melhor e de acordo com as expectativas de cada um. Mais do que uma oportunidade de trabalho, o programa pode transformar vidas, como é o caso da jovem Joyce Kellen, que atua na área de comunicação. Aprendo cada dia mais com meus parceiros de trabalho, aprendo muita coisa. Trabalhar era muito difícil, pois minha mãe trabalhava e era sozinha, fazia os treinos tudo sozinha. E agora está ajudando bastante, porque eu ajudo a pagar as contas, a energia, com as comidas também, até sobra dinheiro para a gente fazer nossas coisas. Ser jovem aprendiz pode ser apenas o começo de uma carreira brilhante, com oportunidades que empresas como a indústria Jales Machado oferecem. Uma forma que a empresa tem de proporcionar o trabalho ao jovem e, inclusive, formá-lo, né, para ser, até ocupar altos cargos na empresa. Nós temos hoje gestores, coordenadores que vieram do programa de aprendizes. No próximo bloco, uma reportagem especial sobre os 55 anos da carteira de trabalho. E a campanha de conscientização sobre os direitos trabalhistas, trabalho decente pra a gente. A gente volta já já. Respeito, segurança, salário justo e condições dignas são princípios que garantem um trabalho decente. E é isso que a Justiça do Trabalho busca assegurar para todas as pessoas. E para reforçar esse entendimento para a sociedade, em setembro deste ano, o Tribunal Superior do Trabalho lançou a campanha Trabalho Decente pra Gente. Vamos rever com a Larissa Batista. Fui privada de escola, tive várias... Fui privada, não tive direito a brincar, entendeu? Foi só ali, só trabalhar. Fui privada de tudo. Tudo. Eu não tive infância. Sempre falo, eu não curti a minha infância. Por conta da exploração do trabalho. As feridas, elas cicatrizam, mas deixam marca.
E eu tenho marca porque eu sofri muito na minha vida. Esse depoimento emocionante é de Valdirene Boaventura. Ela foi vítima de trabalho escravo em ambiente doméstico na Bahia por 8 anos. A história dela serviu de base para o lançamento da campanha Trabalho Decente pra Gente, uma iniciativa do TST em defesa da justiça do trabalho. O objetivo do projeto é estabelecer um diálogo entre a sociedade e o universo trabalhista. A campanha de conscientização que traz depoimentos verídicos de pessoas que passaram por situações graves de violação dos seus direitos fundamentais e evidencia como a Justiça do Trabalho atua em prol da dignidade do ser humano e dos direitos fundamentais. O lançamento da campanha ocorreu durante a abertura do 29º curso de formação inicial para magistrados do trabalho. Essa é a formação da 2ª turma do curso da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, que contou com a presença de mais de 100 juízas e juízes do trabalho recém-possados. O diretor da ENAMAT, ministro Maurício Godinho Delgado, enfatizou que a participação de novos magistrados em iniciativas como esta é fundamental para uma carreira promissora na magistratura trabalhista. É fundamental que exista uma escola institucionalizada, forte, presente, atuante, dinâmica, absolutamente atualizada com os grandes temas da sociedade, do judiciário, para que ocorra a formação inicial, que é o caso vertente, e a formação continuada de todos os magistrados, porque a nossa profissão exige que nós sejamos atualizados permanentemente. Para conhecer as ações de conscientização sobre o trabalho justo e decente, é só acessar o site tst.jus.br/trabalho decente pra gente. Em 2024, a carteira de trabalho completou 55 anos. Toda a trajetória profissional dos trabalhadores fica registrada no documento. A carteira de trabalho, como conhecemos hoje, foi criada em 1969, mas começou a ganhar forma 78 anos antes. O repórter Rossini Gomes pesquisou toda essa história e contou numa reportagem especial que foi exibida no mês passado. Vamos ver de novo. Direito, segurança, reconhecimento, esperança, inclusão. Ela carrega muitas virtudes, conquistadas ao longo de décadas. Hoje faz parte da vida de Stephanie, Luiz, Ronalda e Arthur. Trabalhadoras e trabalhadores que estão no início ou no fim de uma jornada amparada em direitos. Desenvolvimento profissional. Crescimento. Autonomia. Progresso. De 1969 para 2024, 55 anos da Carteira de Trabalho e Previdência Social. As anotações escritas aqui registram a trajetória profissional de quem trabalha submetido às regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que completou 8 décadas em maio de 2023. E vale desde os 14 anos, com normas específicas para quem é menor aprendiz, até a pessoa que está prestes a se aposentar, seja de uma empresa privada, seja de um emprego público. Fica tudo aqui. Dentro da carteira de trabalho, a gente tem informações necessárias para que esse vínculo realmente tenha segurança, como o cargo, a remuneração que ele vai receber, anotações dos direitos dele, como férias, entre outras atividades que possam acontecer na sua jornada de trabalho. Mas mais do que isso, ela também é um símbolo de garantias e de deveres. No caso de Stephanie, 18 anos, o vínculo entre ela e a empresa é como jovem aprendiz. Está anotado na carteira de trabalho há 10 meses. Comecei na remuneração estratégica e passei para o desenvolvimento depois de uns meses. E tenho desenvolvido aí essa parte mais administrativa, convidando os possíveis novos colaboradores do processo seletivo. Tenho aprendido muito, evoluído muito e conhecido novas pessoas, né? Conhecido pessoas no mercado de trabalho, fazendo essa parte de network, que é muito importante. Tem sido muito, muito gratificante. Prestes a completar 50 anos, a Azulzinha se modernizou. Em 24 de setembro de 2019, os brasileiros passaram a contar com a Carteira de Trabalho Digital, ou CTPS Digital.
Esse modelo substituiu a versão física, com acesso pelo computador ou pelo aplicativo. Ficou mais rápido e prático usar o documento. Luiz tem 23 anos e obteve a carteira de trabalho aos 18, quando a transição para o digital já havia sido iniciada. Foi um dos últimos a conseguir a versão física. Independentemente do papel ou da plataforma em que o vínculo com a empresa está registrado, sente orgulho do documento, que garante direitos trabalhistas. Acho realmente muito bom, de realmente ter essa comprovação, né? De mostrar ali que não é qualquer coisa, né? Realmente é algo que de fato prova, né? Que eu sou um trabalhador. É nessa garantia que Ronalda se apoia. Nos 33 anos de trabalho, passou por 7 empresas, 2 delas sem carteira assinada. Ela sabe bem a segurança que é trabalhar com direitos assegurados. Nesses 2 anos que eu fiquei sem a carteira assinada, sempre me incomodava. Por quê? Porque eles não retinham o FGTS, daí eles poderiam até dizer que eu não trabalhava lá. A supervisora está na empresa há 25 anos. Faltam 3 anos e meio para se aposentar. Uma vida traduzida em recompensas. Eu tive minha casa, eu pude ter um filho, eu pude ter um carro. Então são coisas que só vão te ajudando a agregar valor na tua vida. Então, querendo ou não, o trabalho hoje te traz todas as coisas boas que você vai agregando com o tempo. Então, ela me ajudou. Como órgão máximo da Justiça Trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho desempenha um papel de estreita relação com a carteira de trabalho. Os dados que constam no documento são fundamentais para a solução de processos e garantia de direitos. O ministro Fabrício Gonçalves destaca a relevância das informações registradas. Se por acaso aqueles dados são irreais, é a Justiça do Trabalho que vai procurar a verdade real para que seja anotada na carteira de trabalho o dia real das férias, o verdadeiro salário, todo o tempo de trabalho, o que vai refletir na vida futura daquele trabalhador quando chegar ao ponto de aposentadoria. 55 anos de um símbolo, uma prova, um documento cheio de significados, que mais do que registra, dignifica. E a seguir, Justiça Alagoana apoiou a criação de cartilhas de combate ao racismo. E você vai ver também o projeto da Justiça Gaúcha para a recuperação de documentos de pessoas atingidas pelas enchentes no estado. E depois do intervalo, eu espero você. Em 2024 foi marcado por uma tragédia no sul do país. As chuvas no Rio Grande do Sul destruíram casas e deixaram milhares de pessoas desabrigadas. O momento difícil uniu o país na tentativa de socorrer essas pessoas e o Judiciário participou desse esforço. A gente fala agora do projeto Recomeçar é Preciso, uma ação emergencial do Judiciário do Rio Grande do Sul para a recuperação de documentos dos atingidos pela enchente no estado. Acompanhe a reportagem de Matheus Beck, exibida em julho. Dá para ver na beira da estrada e nas calçadas de Guaíba que o recomeço será árduo. Mas, como diz o nome do projeto da Justiça Gaúcha para a emissão de segundas vias de certidões de nascimento e casamento, ele é preciso. É um quadro muito triste, muito desolador. Imaginar que de um momento para o outro uma pessoa possa perder tudo aquilo que conseguiu construir ao longo de sua vida e sem ter a perspectiva de conseguir alcançar esse status novamente, por conta, muitas vezes, de terem perdido o próprio trabalho. Né? Muitas dessas pessoas são profissionais liberais que perderam seus instrumentos de trabalho, já estão há mais de um mês afastados do mercado de trabalho e, por conta disso, sem renda e dependendo de auxílio de terceiros e do próprio Estado. O Judiciário montou uma unidade no Centro Comunitário Santa Rita para receber o público que precisa encaminhar a confecção de documentos.
O objetivo é que essas pessoas tenham a identidade restabelecida para conseguir solicitar outros auxílios e benefícios básicos. Por exemplo, para uma segunda via de uma identidade, elas vão precisar de uma certidão de nascimento. Para obter um benefício previdenciário assistencial, também vão precisar provar que são aquelas pessoas que dizem ser. Então, nós estamos levando esse projeto, levando esse serviço a essas pessoas, porque nós sabemos que nesse momento poucas têm até mesmo recursos para poder se deslocar aos cartórios que ainda estão funcionando, porque nós sabemos que os cartórios de registro civil de pessoas naturais também foram afetados. Então nós estamos levando esse serviço a eles para que, recolhendo os requerimentos, encaminhemos esses documentos aos oficiais de registro civil e para que os documentos sejam então elaborados e disponibilizados depois aos interessados. E não apenas pontos fixos foram abertos. Servidores e magistrados fizeram uma força-tarefa em Guaíba para levar o atendimento a abrigos e alojamentos provisórios desde os primeiros dias de calamidade. Apenas em 3 deles, nesta semana, foram cerca de 400 requerimentos encaminhados, como o da Mara, por exemplo, que ficou 1 mês na casa de familiares e precisa regularizar a documentação dela e do neto para que eles possam recomeçar. Eu vou tirar eles porque eu vou precisar, né? Os únicos documentos que a gente tinha, né? E a certidão de casamento, no caso, e vou tentar tirar o RG também. Como eu moro em casa, atingiu tudo. Sobrou só o que estava pendurado na parede no alto, que foi 1 aéreo, 2 aéreos, sim. O mais foi tudo. Neste ano, o programa Formando Gerações, desenvolvido pela Justiça do Rio Grande do Sul, completou 20 anos. Para marcar a data, 35 estudantes do ensino médio que participaram da iniciativa foram ao Memorial do Judiciário do Estado. Reveja na reportagem de Martina Santos. A tarde começa com uma conversa sobre regras e como cada ambiente tem as suas próprias, seja em casa, na escola ou no trabalho. E a historiadora do Memorial do Judiciário, Karine Medeiros Trindade, provoca: quem cria essas regras? Quem garante que elas sejam cumpridas? E a partir desse começo, são usados exemplos práticos para explicar a estrutura do Estado e como funciona um tribunal do júri. E mais importante, quem é quem em um tribunal? O projeto existe há 20 anos aqui no Memorial do Palácio da Justiça. E durante todos esses anos, mais de 15.700 participantes vieram refletir sobre deveres, direitos e cidadania. Ao todo, foram 249 edições do projeto Formando Gerações. E 245 escolas de 35 cidades já participaram da atividade. A Karine explica que o projeto se adapta de acordo com a demanda de cada escola, mas que a essência permanece a mesma: estimular o pensamento crítico nos jovens e a reflexão sobre o papel do sistema judiciário na sociedade. O programa Formando Gerações, ele veio sempre sendo construído. E ele é uma construção bem coletiva de quem atua nele, Tanto nós, colaboradores do Judiciário, servidores e estagiários, mas também os alunos que vêm e participam, os professores. Então a gente prima por essa construção. O que a gente percebe é que as demandas vão mudando, as demandas temáticas, Num tempo lá atrás tinha uma situação e vamos demandar esse assunto. E depois veio, tem a demanda dessa do bullying, o homicídio que a gente sempre trabalha porque é o que sempre desperta a curiosidade, mas também já trabalhamos com violência contra a pessoa idosa, já trabalhamos com violência sexual e exploração sexual infantil, então são várias as demandas que chegam e que a gente tenta atender de alguma maneira. Os casos trazidos para reflexão podem ser já existentes ou criados com os alunos. Para essa edição, foi escolhido o famoso crime da Rua do Arvoredo, também conhecido popularmente como o caso do linguiceiro. Foi exibido um vídeo sobre o caso que chocou os porto-alegrenses entre 1863 e 1864. E depois é hora de se preparar para o júri. Os alunos foram separados em grupos para definir as estratégias e argumentações, e assim estarem prontos para assumirem seus papéis no tribunal.
E é aqui que acontece o júri simulado. Os alunos aprendem na prática qual é o papel dos envolvidos na acusação e na defesa, além de, claro, do papel do juiz. O professor de Filosofia e Sociologia, Jason Bossa, contou que já participou 5 vezes do projeto e que cada vez que ele traz os alunos, os resultados são perceptíveis em sala de aula. Desenvolver essas ideias com os alunos, trabalhar argumentação, se posicionar, trabalhar a criticidade, trabalhar a questão da justiça em Platão é muito importante. Então eu começo todo com essa base teórica até chegar na representação do júri simulado dentro dos 3 poderes, dentro dessa divisão, né, até nós chegarmos na reflexão e na construção da argumentação categorizada, né? Em Alagoas, alunos da rede pública de ensino prepararam uma cartilha sobre o combate ao racismo. O material foi produzido com a ajuda do Judiciário. Reveja na reportagem de André Risco. Os juízes Igor Figueiredo, coordenador da Comissão da Infância e da Juventude do TJ, e Vinícius Araújo, gestor do Pacto Nacional pela Equidade Racial, participaram de um bate-papo sobre racismo, com 20 estudantes da Escola Municipal Padre Pinho. O principal foco aqui é fazer com que os jovens, com que os adolescentes que estudam aqui na escola, eles mesmos construíssem um protocolo de ações a serem tomadas em casos de racismo, justamente numa ideia de uma política antirracista, tanto para poder educar aquele que ofendeu, aquele que fez o ato de racismo, como também acolher a vítima do racismo e também como que a escola, como principal autoridade imediata em relação aos alunos, pode atuar nesse tipo de caso. Esta é a segunda vez que os alunos se reúnem com o objetivo de angariar informações dos magistrados para a construção de uma cartilha contendo todas as informações sobre o crime de racismo. Esse momento é uma continuidade do encontro em série Pode Falar, a Gente Escuta, idealizado pela jornalista Arísia Barros. A proposta do encontro é trazer o conhecimento, partilhar com ele, colher, sabe, escutar meninos e meninas. A gente precisa escutar a juventude e a partir dessa escuta, eles próprios vão construir as regras de como combater o racismo na escola. A assistente social da escola afirmou que o evento faz parte de um projeto que vem sendo desenvolvido com os estudantes. Nós criamos um projeto em 2022 de igualdade étnico-racial para que a escola implementasse um trabalho de cultura antirracial, combatendo e enfrentando o racismo, a injúria racial na escola, também por meio de atividades das 10 disciplinas que são desenvolvidas durante o ano letivo, para que os alunos, de forma transversal, trabalhem a questão do reconhecimento racial, entendendo a importância do respeito à diversidade racial e também respeitando o que é constitucional. As adolescentes Isabelle e Ana fizeram questão de participar do bate-papo. Para elas, que vivenciam cenas de racismo com frequência, a conversa foi esclarecedora. Isso aqui é um grande ensinamento para todos os alunos e é uma grande rede de apoio para essas pessoas que sofrem bullying e racismo. Eles disseram que era para procurar um órgão competente, a direção da escola, para estar falando sobre isso. Até a gente criou um grupo para, se acontecer alguma coisa, vir diretamente pela gente. E a seguir, em Minas Gerais, magistrados participaram do evento Caminhada Negra, em pontos da cidade marcados pela ancestralidade. E os avanços na garantia de direitos à parcela 60+ da população brasileira. A gente volta já. O Estatuto da Pessoa Idosa completou 21 anos. Confira na reportagem de Kátia Gomes os avanços na garantia de direitos à parcela 60+ da população brasileira. A Leila tem 60 anos e descobriu uma nova paixão no ano passado. E como acontece com cada vez mais idosos hoje em dia, a tradicional bengala ficou no passado. Foi com um bastão de trilha que a Leila fez recentemente o caminho de Cora Coralina.
Um trajeto que passa por cidades históricas de Goiás, totalizando cerca de 300 quilômetros. Isso mesmo, foram 300 quilômetros percorridos em 13 dias. Eu sempre gostei de caminhar, sempre gostei de mato, mas assim, para visitar o mato, acho que não moraria no mato, mas para visitar, passar um dia, 2 dias caminhando é muito bom. Para quem tem mais de 60 anos, adora viajar como a Leila e tem renda de até 2 salários mínimos, pode usar o transporte rodoviário de graça em viagens interestaduais. O Estatuto da Pessoa Idosa garante 2 vagas por viagem sem pagar nada e nos assentos restantes, pagando a passagem pela metade. E esse direito foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Em um recurso especial, os ministros da primeira turma decidiram que as taxas de pedágio e de utilização de terminais rodoviários estão incluídas na gratuidade das vagas asseguradas aos idosos nos ônibus interestaduais. Assim, esse público pode adquirir a passagem de graça sem pagar taxas adicionais. Eu já vou porque meu motorista por aplicativo tá me esperando, viu? Então tá bom. Certo, tchau. Eu vou caminhar. Tchau. Oi, tudo bom? Tudo jóia. Fica à vontade. Seja bem-vinda. Andando como passageira com o José Antônio Marques, eu conheci um pouco da história dele. Com 62 anos, ele luta na justiça para se aposentar. Enquanto isso, trabalha como professor de judô e complementa a renda como motorista de aplicativo. Ele sabe que está longe de pendurar a faixa e curtir o tão merecido descanso. E me conta, quando o senhor estiver mais velho ali, já uns 80, quem sabe 80 anos, que não conseguir mais cuidar do seu dinheiro, como o senhor cuida hoje? O senhor tem alguém de confiança? Tenho. A pessoa que minha esposa agora recente, tem também minhas filhas. Eu acho que isso aí não vai faltar. Né? Obrigada, presente conhecer. Não, obrigado você, tá? Conversa. Tá bom. Tá bom. Vou ficando por aqui, tá bom? Até logo. Até a próxima. Tchau. Para proteger o dinheiro de idosos e evitar o superendividamento, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que bancos podem restringir empréstimos consignados para pessoas cuja idade, somada com o prazo do contrato, ultrapasse 80 anos. Outra situação de pressão financeira é quando os idosos continuam trabalhando para manter a família. Dados de 2021 da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostram que 52% dos brasileiros com 60 anos ou mais são os principais responsáveis pelo sustento da casa. Ainda segundo a pesquisa, 71% dos aposentados que permanecem no mercado de trabalho buscam complementar a renda. A gente sempre ajuda os filhos, ajuda o neto, meio que não dependa disso aqui, mas a gente ajuda, né? E a tendência é isso ficar cada vez mais comum. De acordo com dados do último censo do IBGE, entre 2000 e 2023, o número de pessoas com 60 anos de idade ou mais no Brasil dobrou, passando de cerca de 15 milhões para 33 milhões de habitantes. Para o advogado Rafael Castelo Branco, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em um cenário de envelhecimento populacional, ganha maior importância o papel do Poder Judiciário no fortalecimento da cidadania dos idosos. Como exemplo, ele destacou a Resolução 520 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê prioridade para os julgamentos envolvendo idosos. É um instrumento que traz consonância a uma sociedade que envelhece ano a ano. Agora, em dezembro, magistrados participaram do evento Caminhada Negra em várias capitais do país. Em Belo Horizonte, o passeio foi em pontos da cidade marcados pela ancestralidade. Acompanhe na reportagem da Kátia Matos. A concentração foi na Praça da Liberdade e reuniu magistrados e servidores do Poder Judiciário. Familiares também participaram. Caminhar na desconstrução dessa cultura racista, preconceituosa, né? Que é herdada dos nossos antepassados. A ministra Edilene Lobo, primeira magistrada negra da história do Tribunal Superior Eleitoral,
também participou do movimento. Nessa caminhada que nós faremos, nós vamos mostrar as pessoas negras construindo essa cidade, construindo esse estado, do mesmo jeito que constrói o Brasil. Em Minas, a caminhada foi realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros com apoio da Associação dos Magistrados Mineiros. O evento ocorreu simultaneamente em todas as regiões do país. Esse movimento, que ele começou em Brasília, já atingiu todos os estados, na esfera estadual, federal, trabalhista e todas as outras. Ainda na Praça da Liberdade, os guias explicaram como seria o trajeto. Uma rota intitulada Maria do Arraial, homenagem a uma mulher negra que viveu na época da construção da capital mineira e que lutou pelo direito à moradia. Uma mulher que é retirada do seu território, que é retirada do seu local de origem, para que uma nova cidade surja. Daqui da Praça da Liberdade, os participantes vão seguir até o Mercado Novo na região central da cidade. Um percurso que duraria normalmente de 15 a 20 minutos. Mas essa caminhada que vai começar daqui a pouco vai durar cerca de 3 horas, porque durante o trajeto vão ter algumas paradas especiais. As paradas foram os momentos utilizados para refletir sobre a participação do povo negro, tanto na construção da capital mineira, quanto na influência cultural do Belo Horizontino. O trajeto foi traçado por uma agência de afroturismo. A gente retoma os espaços de poder, história e toda a cultura preta de Belo Horizonte a partir dessas caminhadas, interpretando os espaços, falando das personalidades, falando da importância que é a gente entender como que essa sociedade foi formada. A primeira parada foi na Rua da Bahia com Gonçalves Dias. O grupo desceu mais um pouco e parou em frente à Basílica de Lourdes. Logo depois, a parada na entrada da Academia Mineira de Letras, uma referência à história da escritora negra Conceição Evaristo, imortal da AML. É uma escritora internacional, nasceu aqui em Belo Horizonte, na favela do Pendura-Saia. Ela ocupa a cadeira número 40 nessa academia. Eles desceram mais um pouco a Rua da Bahia e na esquina com a Timbiras, uma surpresa para a maioria. Exatamente neste ponto era o Largo do Rosário, que já existia antes da construção da cidade, no antigo Curral del Rei. Havia aqui a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que foi demolida e deu lugar a esse sobrado. O Curral del Rei, pessoal, ele tinha 77% da população preta. 77% das pessoas que viviam aqui eram pessoas pretas. Aqui no Largo do Rosário é um local de encontro e resistência. A gente poderia até dizer que seria um quilombo. Outra parada lembrou a primeira lei antirracista do Brasil, publicada em 1951 e de autoria do deputado federal mineiro Afonso Arinos. Nós estamos tendo aqui uma verdadeira aula de história, né? Que a gente não teve nos nossos livros. Eu estou, inclusive, muito arrependida de não ter trazido as minhas filhas, porque tá sendo um banho de cultura, antes de mais nada, né? Da Praça Afonso Arinos, o grupo caminhou até o Parque Municipal. Aqui, a representação de 2 ícones da resistência negra. As escritoras e ativistas negras Carolina Maria de Jesus e Lélia Gonzalez. Eu sou oriunda do Rio de Janeiro, então vir para Belo Horizonte, assumir o cargo de juíza de direito e conhecer a história desse lugar me faz sentir que estou pertencendo aqui, me faz me valorizar enquanto pessoa negra nesse lugar. Acho que quando a gente reconhece a nossa história, a gente conhece também aonde nós podemos chegar lá no futuro. Depois das 3 horas de caminhada pelas ruas da região central de Belo Horizonte, uma confraternização no Mercado Novo encerrou o passeio. Eu fui muito feliz de ver a justiça, o judiciário, fora dos fóruns, a justiça na rua. Por isso que caminhar na rua com as pessoas negras, para as pessoas negras, é um movimento de respeito, de afirmação e principalmente de reparação desse esquecimento dessa grande maioria brasileira.
Esta edição especial de Natal do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você vai acompanhar o programa Artigo 5º. Uma ótima noite para vocês. A gente se vê de novo amanhã. Até lá. Tchau.